Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com vocês, Sheikh Rodrigo, nesta série Islã em Foco, direto do Centro Islâmico do Paraná, aqui na Mesquita de Jardim Botânico, nossa agradável Curitiba. Né? Começando essa segunda parte da série Islã em Foco, estamos falando da Aqida Islamia, a crença islâmica, a crença correta. Hoje vamos falar o conceito importantíssimo, o conceito de fé. O que é fé no Islã? Vamos lá? Fé em árabe é iman. Iman. A palavra fé, etimologia iman, vem de segurança, confiança. Fé, iman em árabe, quando nós falamos fé em Deus, fé nos anjos, fé nos profetas. O que é fé, então? Vamos lá. Fé, a etimologia, segurança, certeza, convicção, presume, conhecimento, aceitação, convencida. A pessoa que tem fé, ela está convencida. A pessoa que tem fé em Deus, ela está convencida, ela tem certeza, tem convicção. Não é? Esta fé, o imã, ele é uma convicção interna. Tá? Vamos começar por aí. O imã é uma convicção, uma aceitação, um convencimento, uma segurança interna antes de qualquer coisa. Fé não é um acessório, não é uma taquia. Não é taquia para combinar com a roupa. Põe um siwak, põe um hijab, põe um kohol, põe o que mais que põe? Põe, vou tomar... Não, isso aqui. A fé começa lá dentro. E ela dá sinais depois, tá? A fé começa lá dentro, não é o tapete, não é ali um avatar no Facebook, né? Bonitinho, mashallah. Não, isso daqui é outro assunto. É legal, é bonito, né? Mas o que é o imã? É uma convicção, um conhecimento, um reconhecimento, um convencimento, uma segurança interior, interna. Ela passa pela declaração, ela é verbal também, e ela é ação, né? Essa questão da fé, ela foi discutida no segundo século do Islã pelos estudiosos, pelos teólogos islâmicos. Eles trataram esse conceito. Quando falamos alladhina amanu, aqueles que acreditaram, como assim? Será que somente é reconhecer que Allah é o absoluto, reconhecer que tem um mensageiro, reconhecer que tem uns livros, reconhecer que tem um dia do juízo final, reconhecer que tem predestinação? É só reconhecer? A fé, antes de tudo, começa por reconhecer, mas ela é também declaração e ação. Por que os teólogos islâmicos mencionaram esses atributos ou estes componentes da fé? Por quê? Porque surgiu no segundo século, no primeiro século, né? Vamos falar assim, se estendeu até o segundo século. Pessoas como tem hoje. Essas que tem hoje são resquícios ideológicos do passado. Que você conhece? Deve ter pessoas que ou é 8 ou 80. E tem uns que são ou é 8 ou é 800 já, né? Ou é 8 ou 800, né? Que recortam os textos. Faz uma leitura errada dos textos islâmicos. Recortam os textos, tiram de contexto e daí criam pretexto. Gostou, né? Vou repetir. Faz um recorte do texto, tiram do contexto e criam pretexto. Então houve pessoas no primeiro século do Islã, né, que procurou compreender o Islã na sua totalidade através de um único texto, sendo que o Alcorão tem mais de 6.200 versículos, sendo que há mais de 30, 40 mil hadiths do profeta Muhammad. O Islã é muito grande. Imagina você pegar um texto do Alcorão isolado e limitar todo o Islã naquele texto. Preste atenção, é importante essa regra. O Islã não é modinha, não é clubinho, não é associação. O Islã é a mensagem de Allah para toda a humanidade que ele revelou no Alcorão Sagrado e foi transmitido e praticado pelo último dos mensageiros, Muhammad. Então houve no primeiro século, sim, algumas pessoas
que procuraram interpretar ou resumir o Islã todo, não somente no texto, em um único texto, mas naquilo que eles entendiam do seu texto. Tá? Sem conhecer profundamente o Corão, a Sunna e nem o idioma árabe. Imagina a confusão que dá. Houve então um grupo de pessoas que falaram o quê? Fé, olha só a matemática errada deles. Fé igual obra. Fé igual ação. Fé igual prática. Logo, se tem prática, tem fé. Se não pratica, não tem fé e não é muçulmano. Não, opa, não é bem assim, peraí. Eles disseram o quê? Fé, al-iman, yusawi al-amal. A fé é igual a ação, obra. Se a pessoa cometeu algum pecado e não praticou o Islã, é porque não tem fé. Se não tem fé, não é muçulmano. Daí começaram a tirar as pessoas do Islã por tabela. Fulano cometeu pecado, não tem fé, não é muçulmano. Fulano não praticou aquilo que deveria praticar do Islã, não tem fé. Ele não praticou aquilo porque não tem fé. Daí isso foi crescendo, que começaram a condenar as pessoas. Ou seja, eles disseram que fé é ação. Se tem fé, tem ação, obra. Se não tem fé, se não tem ação, obra, se comete pecado é porque não tem fé. Se não tem fé é porque não é muçulmano. Peraí. O Islã foi revelado de Deus por Deus aos humanos, não aos anjos, para os humanos. Somos falhos. A fé aumenta, diminui, vamos entrar aqui. Esse grupo aí exagerou, começou a condenar e começou a perseguir os muçulmanos que cometiam falhas e pecados e se isolaram. Os muçulmanos foram chamados depois por Khawarij. Depois falamos no primeiro século islâmico. Como toda coisa errada, se não for corrigida do caminho da forma correta, tem um resultado errado também. Surgiu outras pessoas mais relax, dizendo: gente, para com isso, não é assim. A fé é reconhecimento no coração e manifestação com a palavra. Enquanto a pessoa acredita e fala que é muçulmano, não interessa se ela pratica ou não pratica, isto não tem a ver com a fé, tem a ver com a prática. Eles separaram. O primeiro disseram, fé é prática, não praticou, não tem fé, não é muçulmano. Isso é errado, é um desvio. O segundo grupo se desviou mais ainda. Falaram, não, fé é reconhecimento interno, é crença, e é falar que é muçulmano, praticou ou não vem ao caso. Então quer dizer para eles, a pessoa pode roubar, não pode, mas se roubar, beber, fazer até fornicação, não praticar oração, fazer tudo isso não interfere na fé. Entendeu? Dois extremos. Surgiu depois um grupo mais extremista ainda. O fundador desse grupo faleceu no ano 646 do calendário cristão ocidental, 128 do calendário islâmico. Ele exagerou, foi mais ao extremo. Falou, não, pessoal, fé é só reconhecer, é só ma'rifa, é só conhecimento. Se a pessoa reconhece que existe Allah, que existe um Deus, ele é fiel. Não precisa nem fazer a shahada. Não precisa nem praticar aquilo que a shahada impede. Aquilo que a shahada pede. Esse grupo chamado Jahmiya, o segundo chama Murji'a. Seitas heréticas, heresia pura. O terceiro grupo foi pior de todos. Falaram o quê? Não. A crença é só reconhecer. Não precisa nem falar. E nem praticar. Olha o estrago dentro da comunidade muçulmana que esse grupo fez. Como que pode isso? Desvio total, não é? Tanto que esse terceiro grupo, a maior parte dos teólogos muçulmanos da época disseram, não, quem fala essas coisas não é muçulmano. Porque não entende, não sabe o que é o Islã. Por que eles falaram isso? Faraó reconheceu que Deus existia. Para eles, Faraó é fiel. Os idólatras de Meca reconheciam que Allah existia. Para eles, então, os idólatras de Meca são fiéis. Todas as pessoas que compartilham, fazem idolatria ou negam o Alcorão, negam os profetas, para eles são crentes também. Porque eles reconhecem no coração, é um grupo desviado.
Surgiu o quarto, depois um grupo chamado Al-Karrami, esse grupo desviado, mais desviado ainda. Falaram aqui, ó. Eu vou botar o meio termo do erro. Não existe meio termo do erro. A fé é só declaração. Mas da onde que você tirou isso, Muhammad ibn Karram Sajistani? Da onde você tirou isso? Porque o profeta disse, quem falar La ilaha illallah entra no paraíso. Não falou se acredita, se pratica, falou só falar. Por isso que você encontra pessoas dizendo, não, fulano diz que ele é muçulmano, ele não sabe nada da fé, dos pilares da fé, e nem sabe, muito menos pratica o Islã. Ah, mas ele diz que é muçulmano. Gente, não é assim. O Islã é compreendido pela sua totalidade, não com recortes e tira o contexto e cria pretexto. Não. É por isso que surgiu os sábios, os estudiosos dessa primeira geração, escreveram livros e mencionaram, esclareceram e falaram o seguinte: a fé, componentes da fé. Fé é crença no coração, declaração com a língua e ação são os componentes, e a fé aumenta e diminui. Então a fé, como os estudiosos mencionaram, é como uma árvore. Tem a raiz, tem o caule, tem os galhos, as folhas, tem as flores e tem os frutos, no caso. Eles disseram que o povo da Sunna, que tem palavras e tem ações e tem práticas e tem obras que são como a raiz. Sem ela, a árvore morre. Não existe. Tem palavras e ações que são como o caule, o tronco. Tem palavras e ações que são como os galhos e as folhas. Tem palavras e ações que são como os frutos e as folhas. Se a crença for verdadeira, se a fé da pessoa for verdadeira, as ações seguirão esta fé, essa crença, a prática virá com o tempo, naturalmente. Assim como uma árvore. Você vê uma árvore, agora quando você vê uma árvore que não tem folha, tirar as folhas dela, ela deixa de ser árvore? Continua sendo uma árvore, mas é uma árvore sem folha. Uma árvore que podaram os galhos, cortaram os galhos dela, ela deixa de ser uma árvore? É uma árvore sem galho. Agora uma árvore que cortaram ela no meio. Ela vem com o serrote lá, com a máquina e passou ali no meio. Ficou só o tronco. É uma árvore. Você não pode dizer que é, e nem pode dizer que não é. Quando agora chega alguém lá do toquinho, lá, o toco da árvore, corta ela no final dela. É uma árvore. Daí chega o outro, arranca a raiz dela. Deixou de ser árvore. Então a fé para o muçulmano tem certas palavras, tem certas frases, tem certas obras, tem certas ações que são no corpo em total do Islã como o quê? Tem certas coisas que são como a raiz. Tem certas coisas que são como o tronco. Tem certas obras, certas ações que são como os galhos. São como as folhas. É isso que os primeiros sábios do Islã mencionaram. Por isso que disseram que a fé é como uma árvore, né? Então, para finalizar, tem pessoas que dizem, fé é obra. Não tem obra, cometeu pecado, não tem fé. Portanto, não é muçulmano. X, está errado. Não é o povo da Sunna que acredita nisso. Outros disseram, não, fé é somente declaração. É inteira declaração. Não precisa praticar. Praticar não fica muito praticante. X, não é o correto. E outros disseram, fé é só reconhecer que existe Deus. Sem falar que é muçulmano e sem praticar. Também está errado. E outros dizem que fé é só falar, não precisa nem acreditar. Esses quatro são desviados. Qual é o correto? Nós, povo da Sunna, fé é como uma árvore. Fé é crença, é certeza, é convicção, é pronúncia, é declaração pública. Fé também é
os componentes dela é a prática. Só que nós distinguimos. Tem aquilo da prática que são a raiz, tem aquilo da prática que são o caule, tem aquilo da prática que são os galhos. Tudo isso os sábios não tiraram da cabeça deles, tiraram dos livros. Não é à toa que o imam al-Bukhari, famoso al-Bukhari, que faleceu no 256 do calendário islâmico da Hijra, no segundo capítulo de hadith, ele põe o capítulo da fé. Lá ele põe os subtítulos com os hadiths que mencionam isto, que a fé aumenta, que a fé diminui. O imam Muslim, sabe, o famoso imam Muslim, do livro Sahih Muslim, primeiro capítulo da fé, menciona isto. E os outros sábios também falaram do primeiro, segundo, terceiro séculos do Islã. Portanto, meu irmão muçulmano, minha irmã muçulmana, da mesma forma, uma árvore, ela deve ser regada. Deve ser regada. Regada com o quê? Com o conhecimento do Alcorão, conhecimento da Sunna. Deve ser regada com conhecimento benéfico. Com o tempo, essa árvore vai ter raiz forte. Essa árvore ficará muito forte, suas raízes firmes no solo, e vai crescer forte, inshallah. Não esqueça desta aula, o conceito de fé. No encontro que vem, no próximo encontro, vamos entrar no assunto at-tawhid, o monoteísmo islâmico. Qual é o conceito de monoteísmo islâmico? Até lá, obrigado. Se gostou dessa aula, desse vídeo, dá o link ali, né? Dá o ok ali, né? E compartilhe, né? Até mais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.